Hoje é dia de conhecer mais sobre o samba enredo da Mancha Verde para o Carnaval de 2025 e no Carnaval de 2025 a Mancha Verde vai apresentar o enredo Bahia da Fé ao Profano. Tem duas coisas antes de falar sobre a letra do samba especificamente que eu acho que são importantes para entender essa letra que a gente vai conhecer aqui. Primeiro, que quando a Mancha fala de fé e profano, é importante a gente entender que a Mancha não está querendo falar de duas Bahias diferentes, ou seja, de uma Bahia da fé, de uma Bahia da religiosidade e de uma Bahia do profano. A ideia da Mancha é justamente o contrário, é entender onde essas duas coisas se encontram na Bahia, onde você tem a religiosidade e a ideia de profano ao mesmo tempo no mesmo lugar. A reboque disso, eu acho importante deixar claro também que a visão da Mancha Verde sobre profano não é a visão literal ou a visão do dicionário sobre o que é profano, que é aquela coisa de você não encarar a religiosidade com os ritos devidos, né? Eventualmente até com o respeito devido. O que a Mancha entende por profano é o aproveitar a vida, é o aproveitar as festas, por isso que é um enredo muito de festas baianas, porque ele tem a religiosidade e no mesmo lugar tem a diversão, o entretenimento, o aproveitar. É esse o sentido do profano que aparece aqui no título e que vai aparecer ao longo do enredo. Posto isso, eu diria até que essa primeira estrofe desse samba ela é menos sobre pontos específicos do enredo e mais uma impressão geral, mais mesmo esse clima de baianidade religiosa e também profana que a Mancha traz para o seu desfile em 2025. Tanto é que os primeiros versos, eu acho que eles são, acho que dá para dizer assim, metalinguísticos. O samba fica falando meio que dele mesmo, ó. Vamos lá. Axé abre os caminhos no balanço desse mar, nosso cortejo tem encanto e magia. O cortejo da Mancha tem o encanto e a magia da Bahia. Fazendo também a explicação aqui de que quando fala abre os caminhos no balanço desse mar, é porque a Mancha aposta e mostra nesse enredo que essa baianidade que ela exalta tem uma ancestralidade muito forte que veio dos povos africanos que vieram nesse mar, né, que vieram pelo mar, até Salvador, na Bahia, e ali começaram a constituir esse Brasil com forte influência africana. Outro ponto importante dessa contextualização é a mistura de religiões, né? Então você tem ali ritos cristãos e ritos africanos se misturando nessa Bahia. Então, por exemplo, o samba fala assim, Mainha veio me abençoar, que é uma referência à Nossa Senhora, e logo em seguida, na paz de Oxalá, Sagrada Bahia, Oxalá, o orixá criador. Outra mistura aqui, rezei para o santo católico, pedi no Gongá, que já é um altar de religiões afro-brasileiras, onde você coloca as imagens desses santos, deixei as velas para o meu orixá, tudo misturado aí, de maneira proposital, os elementos de religiões diferentes misturados aí em sequência na letra. E aí, para fechar a estrofe, para fechar essa contextualização, imaginando sempre que é um narrador que está falando isso, né? Então, nosso cortejo tem encanto e magia, e aí ele diz, eu tô com a guia no pescoço, a guia que você coloca no pescoço para ter o contato espiritual com essas entidades, com esses orixás, e o patuá no bolso, patuá que é o amuleto que guarda ali as energias que você quer reproduzir, né? Que você quer trabalhar, minha fé vai me guiar. Então acho que essa estrofe ela fecha essa contextualização do enredo. O que é esse narrador? Onde ele está e qual é o clima onde ele está para fazer essa viagem. Tanto é que a primeira ala do desfile, ou as primeiras alas do desfile, elas só vão aparecer no samba na estrofe central, no refrão central. E inclusive com uma sutileza que eu acho muito interessante. Vamos lá, repare que nesse começo tem aí Eparrei Oiá, Odoiá, Oraiê, O, Mamãe Oxum. São três orixás femininas que são mencionadas aí. Duas diretamente, né? Oiá com a saudação para Oiá, que é Eparrei Oiá. Também tem diretamente ali Oxum, com a saudação para Oxum, que é Oraiê, O, Mamãe Oxum. E sem o nome dela diretamente mencionado, Iemanjá também aparece aí, porque Odoiá é a saudação que você faz para Iemanjá. E por que eu digo que tem uma sutileza aí? Porque o primeiro setor do desfile da Mancha Verde
fala sobre vaidade. Uma das misturas entre fé e profano que a Mancha Verde propõe para esse desfile é mostrar que as pessoas, para fazer os rituais religiosos na Bahia, elas gostam de se embelezar, elas gostam de se enfeitar, de exercitar essa vaidade para o exercício da religião também, ou da religiosidade. Então, até lembrando que Oxum é uma orixá muito associada a essa questão da vaidade, elas aparecem aí nessa estrofe e logo em seguida vem: tem baiana enfeitada, perfumada para sambar. Então tá falando aí de um ponto muito importante do enredo, que talvez não dê para perceber assim muito claramente, mas é isso, essa questão da vaidade exacerbada aí no samba. Depois, orixás masculinos também aparecem aí, né? Laroie Exu, a saudação para Exu, e o Mojubá, Emojubá, que é o pedido de licença para Exu. Água de cheiro na lavagem do Bonfim, aí já começa a falar das festas mais diretamente. Lembrando da lavagem das escadarias da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, que acontece todo mês de janeiro em Salvador. E aí, logo na sequência, ainda nessa estrofe, Bom Jesus dos Navegantes, firmei ponto no altar. Tem também a festa para Bom Jesus dos Navegantes, que acontece no último dia do ano e no primeiro dia do ano seguinte, que também é uma festa muito importante, e essa mais católica mesmo, né, que acontece em Salvador e que é lembrada também nesse momento do samba enredo. E firmei ponto no altar, né, a ideia de firmar o ponto é a ideia mesmo de estabelecer essa conexão com orixás, com entidades, de novo aí colando elementos de religiões de matrizes diferentes num momento só do samba enredo. Na sequência, já saindo desse refrão, tem energia no batuque do tambor, é um legado minha ancestralidade. De novo a questão de lembrar que tudo isso que a gente está falando aqui vem de uma África ancestral que aporta em Salvador e se manifesta, por exemplo, na energia que a gente sente, né, no toque dos tambores baianos. Depois, as divindades conduzindo a embarcação, é uma referência aos pescadores, aos barcos dos pescadores na festa de Iemanjá, né? Festejar é tradição, baianidade. Aparece no samba essa palavra que eu já mencionei várias vezes aqui, que é esse espírito festeiro baiano, né, de misturar celebrações religiosas com essa ideia de profano que tem a ver com festejar a vida, né? Bota dendê que meu samba vem no cheiro, é saboroso tabuleiro de aiá, vem brindar, purificar a alma e o coração. Tá falando aqui de comida, do azeite de dendê, do tabuleiro, onde tem ali os quitutes, de brindar, porque um dos setores desse enredo, ele aponta, e é outra coisa muito interessante, que a mesma comida e a mesma bebida que se oferece, ou que se oferecem para os orixás, ela é a comida que se come, a bebida que se bebe também pelas pessoas em muitas festas religiosas na Bahia. É outra simbiose aí entre sagrado e profano na Bahia que a Mancha Verde aponta. Depois desse vem brindar, purificar a alma e o coração, o samba volta meio que de novo a falar do desfile, né, para preparar para uma grande celebração. Sentir na pele a pura emoção, descer sambando a swingueira. Swingueira é um ritmo, né, que também é chamado de pagodão baiano, que reverbera também muitas das coisas que a Mancha aborda no seu desfile. E o último setor fala principalmente de musicalidade, né, de como o sagrado e o profano, a fé e o profano, eles se misturam também na musicalidade baiana, por exemplo, na swingueira, no pagodão baiano. Já me benzi, embarquei nessa levada, na levada da swingueira. Meu amuleto é a fitinha abençoada, referência à clara fita de Senhor do Bonfim. Inclusive eu tenho a minha aqui, que faz parte desse componente religioso também da Bahia. E aí o refrão principal do samba é uma grande celebração mesmo. Felicidade está no São Salvador, o copo giga na ladeira do Pelô. Meu verde branco é paixão da vida inteira. Mancha guerreira. Felicidade está no som de Salvador, que é um belo verso para falar sobre como essa musicalidade inspira a mesma alegria na gente. O corpo ginga nas ladeiras do Pelô, referência, claro, ao Pelourinho. E aí o final é uma autoexaltação da escola, pouco a ver com o enredo, né? Meu verde e branco é paixão para a vida inteira, Mancha Guerreira é a Mancha Verde, quarta escola do desfile de sexta-feira.